Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes. Hoje a gente vai ter uma aula especial, é um aulão especial, quase um aulão do Enem, sendo que para design gráfico, né? Então a gente vai começar se apresentando aqui, caso vocês não nos conheçam, mas é muito difícil, né? Chegando no final do semestre, não conhecer a professora, é porque você está faltando mais do que indo. Mas a gente vai fazer um super aulão aqui sobre a Casa Cor, né? Um evento, a gente vai falar bastante sobre esse evento. Promocional, né, querendo ou não, que acontece aqui, não só no nosso estado, está rolando ainda, né, aqui na capital pernambucana, mas acontece em outros estados também. Bem, eu sou Fernanda Regueira, professora aqui do curso, vocês conhecem, né, estou como coordenadora, e espero que vocês gostem bastante desse conteúdo aqui que a gente preparou para vocês. Oi, gente, eu sou a professora Ana Helena, prazer. Né, também sou do curso de design gráfico, né, eu vou estar aqui nessa jornada desse aulão com vocês também, com todas as colegas aqui presentes. Eu sou Rosana Cohen, também sou professora, estou aqui como designer gráfico, produzindo aí o material para vocês junto com as meninas, e foi bem legal essa visita que a gente fez. Vamos ver se vocês vão gostar também. Bem, eu sou a professora Nara Castro, estou aqui com vocês também nessa jornada do curso de design gráfico. E o nosso grande objetivo hoje é trazer um pouquinho do que a gente viu na nossa visita à Casa Cor, né? E entender um pouquinho o que isso tem a ver com design gráfico, né, gente? Porque vocês dizem, é só para arquiteto, é só para design de interiores. Será? Pois a gente vai mostrar para vocês que não é bem assim, tá? Então, bem, para começar, eu trago para vocês uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno pensamento que traz uma história sobre um designer que no finzinho do século XIX, ele traz um olhar diferente sobre design gráfico. Estava rolando um movimento chamado Arts and Crafts e nesse momento estava uma ebulição total, né, do que o design gráfico começava a ser entendido como algo que iria fora dos contextos, principalmente artesanais. E nesse momento, William Morris, ele cria o primeiro papel de parede, né, trazendo esses elementos florais, elementos da natureza. E foi um momento em que as pessoas começaram a ver que o belo, né? Exatamente, que não era só um lugar de pendurar quadro, né? Então ele cria uma estampa chamada threads, né? E a partir daí, vários decoradores começaram a utilizar desse material que ele criava para poder também decorar as casas. E aí, junto com esse material de Morris, né, de William Morris, eu trago duas estampas de papel de parede que a gente encontrou lá na Casa Cor, né, que tem muito a ver com o que foi criado na época, no final do século XVIII. E isso é bem interessante, por quê? Porque a gente começa a fazer essa associação àquilo que foi criado no começo e como a gente ainda trabalha com isso. Mas claro, né, gente, com técnicas muito mais modernas, com um pensamento criativo diferenciado. E aí, quando a gente vem para esse olhar, né, do que o design é, por que a Casa Cor é importante para a gente? Porque a gente utiliza esse espaço como um espaço de reflexão do nosso, vamos dizer assim, do nosso potencial criativo, né? Então, tudo ao nosso redor pode ser utilizado como um elemento, né, que supre a gente de criatividade. E a Casa Cor não só serve como elemento de criatividade, mas também como permeia, né, vários elementos de design gráfico pela Casa Cor inteira. Então, foi isso que a gente viu. Elementos que
estão ligadas à parte de design gráfico, como papel, como cartões de visita, como livros, né? Como até os papéis de parede, como tudo. Então, é isso que a gente hoje vem aqui analisar um pouquinho com vocês do que a gente viu e trazer, né, esse interlaçamento do que a gente entende como design gráfico para essa nossa discussão aqui. Então, Ana Helena, Fernanda e a professora Rossana também vão trazer um pouquinho desse olhar, né, do design gráfico sobre aquilo que a gente vive dentro da Casa Cor e como a gente pode utilizar isso ao nosso redor. Né? Tudo que a gente vê numa exposição que a gente pode ir, no nosso dia a ou no dia, teatro, né? Tudo pode servir como potencial criativo para a gente. Então, eu passo agora para a professora Rosana, né? Para ela poder conversar um pouquinho e trazer. Sim, antes disso, eu quero trazer essa frase, né? Essa frase que William Morris dizia no finalzinho do século XVIII. E ele diz que a beleza não é um luxo, mas uma necessidade diária que deveria estar ao alcance de todos. Então, é um pensamento bem moderno, né, gente? Atual, esse né? olhar bem atual, de trazer o design para todo mundo. Até porque design está em tudo. Então, quando a gente enxerga o design como algo que pode ser acessível a todos, é um pensamento bem contemporâneo, mesmo tendo sido pensado e falado no final do século XIX. Isso. Até porque naquele momento, né, eu não sei que eu estava junto dele, né? Mas Me contaram, né? Ai, não sou tão velha assim, né? Bora lembrar desse, mas podia ser de geração em geração até chegar hoje. Vamos embora, voltar para cá. Que justamente era a relação com a natureza, né? Era muito Exato. orgânico e a beleza, quando ele fala nisso, né, não é um luxo, é uma necessidade diária, porque a gente tem a necessidade diariamente, né? A necessidade constante de estar olhando para o belo, de estar contemplando a natureza. Então, eu acho que tem realmente a ver com o momento que, né, dele, do Morris. E do movimento que ele fazia parte, né? O Arts and Craft, ele trazia um pouco dessa volta, desse pensamento dos processos e dessa importância, né? Então, a gente estava no meio de uma revolução industrial. E aí a gente percebe realmente essa necessidade desse olhar atento num contexto mais da forma como a gente faz e para quem a gente faz, né? Então, não era só produção, era trazer sentido para aquilo que o design vai ter dentro da sociedade, né? Então, o designer começa a pensar um pouco mais desse contexto onde ele está inserido e como ele pode se aprofundar, se inspirar, né? Como Nara e todos aqui já falaram um pouco, mas esse direcionamento foi importante, né? Dentro da forma de pensar à frente do seu tempo, ou seja, ele pensava nessas ideias de sustentabilidades lá em 1860. 1860. Bem direitinho, ele ainda trabalhava o saber fazer, né? Que aí ele resgata o artesanal, né? Então, Exato. Desse pensamento. Então, bem, né? ele era fora da caixinha, ele era justamente, estava inserido naquela época e não era bem visto, né, nesse sentido. Então, as ideias dele fazem e tem coerência também com o que a gente vive hoje e com a necessidade do que a gente tem, né, dentro dessa ótica do design atual também. Tanto que ele precede a um movimento que foi bastante importante para o design, que é o Art Nouveau, né? O Art Nouveau, ele é o primeiro, vamos dizer assim, grande movimento, né? Que a gente fala como sendo o primeiro movimento, um dos primeiros movimentos que realmente começa a engajar esse pensamento de design, principalmente na produção, né? Do design gráfico como um todo, nos cartazes, em tudo que se fazia. Passa aí, Nara. Agora, Vamos depois sim. dessa contextualização. Vamos embora. Por favor, assistam. Bom, pois é. Em outro módulo, a gente tem uma disciplina chamada História do Design, né? Onde a gente mergulha bastante nisso. Agora, só para a gente fazer um parêntese, para vocês entenderem, já que a gente está falando tanto dessa história da acessibilidade, que o William Morris já falava disso, etc. A Casa Cor, ela não é um evento gratuito. Né? Eles fizeram espaços hoje em dia, né? Existem alguns espaços que são espaços gratuitos, mas a gente poderia dizer que hoje é um evento que acontece na cidade, e não só aqui, mas em outras capitais, que é bem elitizado. Né? Então, assim, não é todo mundo que tem acesso. Nós mesmos fomos, né?
todas nós fomos agraciadas pela gratuidade, porque a gente foi para trazer para vocês esse material, esse conteúdo, fomos como professoras. Isso. Mas, assim, essa ideia da arquitetura, dos arquitetos que lá expõem, dos designers de interiores, etc. e tal, tem uma pegada de quem tem dinheiro é que pode fazer isso daqui acontecer. Né? Eu acho que passou pela nossa cabeça, passou por todas as cabeças de nós, professoras, né, pequenas assalariadas, e passamos por lá de dizer, poxa, o que me falta é dinheiro. Né, assim, para a gente ter e conquistar espaços tão bem planejados quanto esses. Agora, claro, que as nossas casas, como a Nara estava dizendo, que a gente pode se inspirar em absolutamente qualquer coisa que está ao nosso redor, as nossas próprias residências já são esses espaços onde a gente se inspira, onde as coisas estão lá para que a gente possa desdobrar para outros tipos de superfície, de materiais, de eventos, enfim. Então, assim, só para a gente ter essa noção de que a gente está trazendo, e a gente vai trazer esse material para cá, e claro, que esse material que está lá, inclusive os arquitetos, ano após ano, eles recebem um briefing de que espaços são esses que eles vão projetar. E esse ano foram uma ideia de um flat, assim, né, de um loft. Ou seja, o loft é aquele espaço pequeno e que ele é integrado. Ou seja, você não vê meio que divisórias, paredes entre a sala, entre o quarto. E são ambientes pequenos, que isso é uma tendência, porque o metro quadrado é caríssimo em qualquer lugar. E aí as pessoas têm morado cada vez mais em ambientes pequenos. Mas, assim, então, o arquiteto, o profissional que projetou aqueles espaços ali, projetou pensando em como deixar o ambiente mais integrado, né, da melhor maneira possível. E a gente vê muitas das coisas que estão lá, coisas que a gente tem em casa, né? E que talvez estejam numa localização errada, ou que estejam numa parede que não está colorida o suficiente para dar contraste, mas que aqueles espaços, eles podem reverberar no nosso dia a dia, né? Apesar de nem todo mundo ter acesso à Casa Cor, por exemplo, né? A lugar como esse. Mas é importante falar nisso, porque se a gente for pensar em informações também, até a própria informação, ela é hoje universalizada, né? Então, os ambientes, eles estão sem paredes, as nossas informações, os nossos conhecimentos. A gente trouxe um pouquinho de como começou essa história, que a gente captou em um momento lá, uma exposição. A gente vai falar muito aqui dessa quebrada de paredes, né? Do regionalismo, né? Dessas informações. E a gente vê que lá ainda também que tem uma disciplina, né, de história do design, mas a gente aproveitou para começar para conversar como começou a história do design gráfico, né? E aí tinha essa exposição desse artista lá. Que, inclusive, esse é um dos espaços que estão gratuitos, né, abertos, que é aquela loja que fica no térreo. Isso. E aí a gente começa a história do design gráfico, se a gente parar para pensar, ela começou, né, lá nas pinturas rupestres, que a principal, mas não é a única, né, função seria de comunicação. Isso. Né, e o registro, né, de quantos boi matou lá, sei lá, enfim. Era uma representação gráfica, né? Uma representação gráfica das ações. Ter esse conteúdo não só de registro em si, mas, como você bem falou, essa comunicação. Então, desde os primórdios, a gente vê que o ser humano tem essa necessidade de dialogar, tem essa necessidade de se comunicar, seja por meio de desenhos, e aí a gente vê esse ciclo, né? Esse ciclo sem fim, vamos dizer assim, que volta em torno da arte, da forma como a gente se expressa. Então, essa parte dessa exibição traz muito essa necessidade da gente de entender, né, as relações e como as coisas se conectam. Ou seja, estava lá nos primórdios da ideia de sociedade para o contexto que a gente vem agora, né? Então, é uma expressão, a arte traz um pouco disso, a arquitetura, o design de interiores, ou seja, tudo está relacionado, tudo está literalmente conectado, é uma rede. Exatamente. E passa aí, Narinha, por favor. Eu achei muito linda. Boa. Tem vários espaços lá dentro, mas lá no finalzinho do último andar, a gente tem algumas lojas, né? Tipo assim, algumas não, acho que 2 ou 3, alguma coisa parecida com isso.
E aí tinha uma joalheria que a gente não se sentiu confortável de entrar, pois não tínhamos um cartão que pudesse Não, eu me senti confortável de entrar, agora Pois não é, de você pagar, não né? Eu não Entrei para não. tirar foto, né? Aí, mas também eu senti que as portas estavam sendo fechadas, mas assim, porque já estava próximo da hora do almoço. Mas esse daí é uma marca de óculos, né? São óculos, inclusive, super diferentes, né? Únicos, Tem um né? design É. bem diferente. Isso. Fabricação única. Fabricação única. Uhum. Só você vai ter aquela armação. Muito bem colocado. E uma das paredes a gente viu isso, né? Veja por outra perspectiva, que tem a situação, claro, da armação, né? Do óculos mesmo. Uhum. Mas de como, só reforçando, tudo que está ao nosso redor, a gente pode e deve se inspirar, né? Então, a gente viu muito lá essa coisa, eu acho que antigamente, eu acho que antes, inclusive, da internet, a gente tinha as tendências chegando pra gente através de filme, de música, do impresso mesmo, Sim. de uma revista. Então, assistia-se um filme que vinha de Hollywood e, pô, é isso aqui que tá na moda, é esse tipo de roupa, é esse tipo de espaço. E assim as coisas iam acontecendo. Com a globalização, a gente não precisa esperar que alguma coisa chegue. Contudo, eu acho que aqui, nessa Casa Cor, você consegue enxergar que não é só a tendência do que vem de fora, sabe? O que está na Europa, o que está no Japão, ou coisa parecida com isso. É aquilo que a gente também tem e que é nosso, né? Então, eu continuei vendo tons terrosos. Eu acho que a gente não pode deixar de falar disso. Isso. Assim, muitos tons terrosos. Eu vi também muitos contrastes, né? Contrastes entre material, contraste de Textura cor, também. né? Ou seja, a madeira junto com o vidro, o metal junto com o barro, né? Esse contraste também. E das formas geométricas junto com formas orgânicas. Sim. Então, se a gente tem lá uma parede com quadros, e esses quadros estão milimetricamente pensados para estarem na mesma distância um do outro, mas dentro desses quadros a gente vê formas orgânicas, né? Então, assim, juntar os dois extremos, né? Aquilo que não seria antigamente convencional, né? Então, eu achei bem interessante isso também. Muito massa. Antes da gente entrar, inclusive, a gente estava fazendo uma reflexão, antes da gente passar por esses slides. Isso ficou na minha mente, a Aninha que trouxe, né? Onde foi que você viu aquilo ali? Do que é nosso. Da regionalismo. Sim. Não, foi num livro, né, que a gente tem, né, que Só Sei Que Foi Assim, que é um autor nordestino também, e aí, nessa entrevista, né, ele fala justamente disso, dessa relação entre o regional e o nacional, né? Então, como o Nanda estava trazendo, é justamente esse pensamento, né, de tudo aquilo que nós, da região Nordeste, Norte, é tido para algumas pessoas, o resto do país, eu não queria dar nomes, mas enfim. E pra gente mesmo, né? Tipo, a gente chama aquilo que é nosso tipo de regionalismo. Isso. Né? A grande crítica do historiador é essa, né? Que é justamente da gente pensar. Por quê? Porque quando é uma coisa produzida, sei lá, para o Sul, para o Sudeste, enfim, Centro-Oeste, é algo nacional. E quando a gente puxa para a gente, né, é algo regional. Então, o rótulo começa aí. Isso. Essa divisão começa aí. Ou seja, é cultura. Então, cultura é nossa. Né? Exatamente. Fica a reflexão, a gente promete que nos próximos módulos a gente vai botar o nome do autor, a gente vai inserir esse tema. Mas é bem interessante a gente entender que, até por alguns comentários e algumas reportagens que a gente viu sobre essa Casa Cor daqui de Pernambuco, é que foram incluídos muitos elementos regionais. Sim. Ou seja, que fazem parte do artesanato, que fazem parte da cultura, principalmente pernambucana. Então, como no caso, a gente via muitas cerâmicas de Tracunhaí. Então, é um exemplo dessa estante. Então, ela está misturada com livros em inglês, que tem um título em inglês, que é aquela coisa do internacional, do que é fora do país, com esculturas de cerâmica. Então, você vê que há esse contraponto, né? Macramê também. Macramê, também, e a gente via madeira, macramê, material feito de forma artesanal, crochê também. Então, isso estava tá muito presente na Casa Cor, né? E aí era uma discussão que a gente estava fazendo antes de entrar até aqui com vocês, de que será que esse pensamento de aquilo que é regional só, né? E que as pessoas entendem como sendo
tudo isso? Será que isso está se tornando realmente uma tendência que, vamos dizer, seja nacional? Hoje a gente vê em várias lojas, hoje a gente vê em vários lugares, principalmente na internet, sendo vendidos produtos daqui, né? E engraçado que, recentemente, eu fui ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. E aí, lá tem uma loja. E quando eu entrei na loja, ele disse, não, tem uma loja aqui que tem produtos e tal. Só tinha produtos e artesanatos. A maioria, não digo que só tinha, né? Mas a maioria era artesanato de Pernambuco. Então, tinha J. Borges, tinha a Cida lá de Tracunhaém, tinha vários artesãos, tinha carranca. E aí a gente disse, poxa, será que isso que foi falado no livro que a Ana Helena estava falando agora há pouco, será que está mudando? Será que as pessoas estão começando a enxergar isso como um design não só nordestino, mas um design, um artesanato e uma linguagem de identidade não só nordestina, mas brasileira? Isso. Né? Será que isso está mudando um pouco? Né? Então, entender que muitas vezes o nosso papel, né, como designer também pode ser e pode também ter não só tendências e inspirações que vêm de fora, mas que aqui dentro a gente tem muita coisa para a gente se inspirar. E eu acho que é o fato também da gente trazer o próximo, né? Então, falando uma coisa nacional, aí a gente pensa na América Latina, né? Do Chile, Argentina, etc. Então, às vezes, a gente fica tão internalizado na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, etc., que esquece que tem uma produção, né? Sim. E tem uma produção muito boa, né? Então, a Casa Cor, ela traz um pouco dessa perspectiva, desse olhar, que às vezes a mídia, em certos momentos, acaba só setorizando certas localidades, certas formas de expressão, né? De artistas, etc. Então, a gente percebe essa ligação que Nara traz, né? O ambiente, o artesanato, tudo relacionado e, no final, vira um discurso, certo? Viram a tendência também, né? Então, essas relações são importantes e a gente vê. Aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Do design de superfície. Então, é interessante nesse ladrilho, nessa cerâmica, que quando a gente falou lá com uma pessoa que estava conduzindo a gente na visita, ele falou que a arquiteta deixou assim a cargo dessa disposição que não era a convencional, que vinha lá pré-fabricada e do jeito de se fazer. Então, isso lembra muitos Atos Bucão, né? Não sei se eu falei o atos certos. Atos Bucão. E aí ele traz um pouco dessa questão de deixar quem vai organizar para quem vai fazer. Então, tá lá o pessoal montando e ele não monta um padrão certinho, ele deixa uma coisa mais solta e orgânica. Isso. Então, nunca vai ser a mesma disposição dos padrões. Isso. Só explicando melhor, porque quando a gente compra um ladrilho e a gente tem o módulo, né, que é esse quadradinho que vai se repetir, normalmente existe uma aplicação para isso, ou seja, você tem que aplicar de determinada maneira para que ao final aquela parede toda ali ou aquele chão fique parecendo com o padrão que, sei lá, está na embalagem. O que a gente está comentando é que a arquiteta que preparou esse ambiente, espaço, né? Enfim, mas eu não sei se foi ela mesmo que preparou o ladrilho, se é dela, mas que ela deixou que quem fosse aplicasse da maneira que quisesse. Então, ou seja, no final, a gente não tinha o padrão que estava sendo esperado, mas isso foi o objetivo dela. E aí, nessa imagem também, a gente vê novamente essa mistura, né, de, sei lá, não é o caso, né, porque esses espaços foram espaços projetados para venda, etc e tal, mas que a gente pode ter em casa, coisa que a gente comprou, né, um papel de parede que a gente aplicou, a gente pode ter uma cadeira que foi de vovó e que a gente resolveu nem pintar lá por cima, a gente descascou ela todinha para ter aquela sensação de como foi, né, original, de como quando vovó comprou aquela estante, aquela cadeira, etc, que aí nesse caso é o banco, misturado com tudo que é de cultural daqui, com coisa que é de fora e com livro. Né, a gente viu muito livros
cartazes, né, as lombadas, as capas dos livros, inclusive livros belíssimos, que se a gente pudesse, a gente ia trazer para casa, sendo colocado como uma estética interessante e fazendo parte do loft, espaço. né? Né? Assim, Volta aí duas, Nara. Tem uma foto que não... Duas. Volta duas. Aí. Isso. Exatamente. A gente vai acabar vendo o design gráfico em todo o espaço, toda a casa cor, a gente vai ver. E aí a gente vai se lembrando, isso que Nanda está falando, que tem ele em todo canto. Se você fizer uma reserva, for no hotel, aí vai estar lá. Vai estar lá. Vai estar lá, isso aí. Então, não é que exatamente tenha que ser isso aí, né? Que tá. Sim. Mas a gente acaba se deparando com design gráfico em todo canto. Todo mundo. Por mais que né? e por mais que a gente hoje entenda que o design gráfico é só digital, não é. Não é porque a gente e a gente vive no mundo real. A gente não vive como avatares. Exatamente. Então, por mais que exista o digital, o físico sempre vai existir. Então, a gente se depara quando a gente chega em ambientes desses que a gente E as encontra estampas são mesmo. cartão de visita, os folders, o material muitas vezes explicativo, a sinalização, o papel de parede, a textura. Quantos sofás Não a fiquem gente com não medo, sentou? não é só digital. Quantos sofás Ficarem tranquilos. a gente não sentou, né? Em cada um deles eu dizia, Eita, queria um desse lá em casa. Que é o que a gente fala da experiência. Design de estampa é moda pura. Tinha uns sofás assim imensos de grande que nunca caberia. Mas assim, com relação ao gráfico mesmo, essa história da adaptação é interessante. Porque, veja, eu posso ter a minha identidade visual, eu tenho o meu cartão de visita, e aí esse cartão de visita ele foi pensado, sei lá, para colocar na minha loja mesmo, para que o cliente, no final das contas, pudesse pegar e levar para casa, ou que a gente pudesse dentro da embalagem. Mas pode ser que esse cartão, ele precise ser adaptado para determinados espaços. Né? Então, a gente viu lá muitos cartões de visita, não só de arquitetos, design interior, mas de construtoras, de texturas, etc. e tal, mas que foram pensados para estar ali. Então, sei lá, é ali. Mas se eu vou agora levar o meu cartão de visita para a beira da praia, aonde eu vou dar para quem estiver ali tomando uma, etc. e tal, será que é o mesmo material que eu tenho que utilizar? Será que é a mesma forma? Será que ele vai ter que ser quadrado, vai ter que ser retangular? Sabe? Rosana comentou, né? No hotel, numa pousada, quando a gente vai, a gente vê muito material sendo colocado ali. Então, do lado tem um cardápio, tem um negocinho que pendura na porta aí, não limpar, ou livre, ou fechado, interditado, enfim, a gente está vendo o tempo todo o material. E ele precisa ser pensado para aquele espaço. Claro, que pensando na comodidade do lar, né? Porque isso são espaços onde você estaria transitando em casa, né? Em casa o tempo todo, apesar que tem um ou outro, que era um spa, um negócio, né? Mas que essas texturas, tudo isso aí tem que, na minha concepção, a casa tem que ser confortável. É onde eu quero estar, né? Então não adianta botar muito bonito esse tecido, mas você botar no seu sofá e eu adoro ficar pinicando. botar no sofá, pinicando, ou se coçando, ou no calor danado. Vê, a gente já morando numa cidade quente pra danado, aí você bota um negócio que vai ficar lá, o calor não pode nem assistir o seu filme. Que é a experiência, né? É a experiência que a gente tem naquilo que é criado, não só nos ambientes, mas naquilo que a gente também traz e trabalha como design gráfico. Também, então, toda vez que a gente pensa num espaço ou num material, hoje em dia a gente tem que estar muito, vamos dizer assim, vou falar a palavra ligado, mas ligado e entender que tipo de experiência aquilo que a gente está criando vai gerar para quem aquilo, para o nosso público-alvo, né? E essa experiência tem a ver com o que a gente chama de jornada do cliente. A gente estava discutindo. E sobre a experiência que o cliente vai ter, né? Com aquilo que ele está recebendo. Então, e essa experiência está no cheiro, no toque, no formato, no papel, na vitrine, né? Na fachada, naquilo que é escrito, na forma como ele transita pela loja ou pelo livro. A sinalização. Então, o design gráfico ele acaba embarcando esse tipo de função, né? De tudo que ele cria, né, e tem que ter a experiência, não só no digital, mas também no físico, né? Em como isso vai estar. Então, esse pensamento. Do lado também, a gente tinha, como a Nara falou da experiência, a da velhinha. Dá para ver ali no cantinho. A gente não pode falar o nome, né? Porque a gente esqueceu, não, né? Porque não pode, né, falar o nome. Mas foi interessante porque tinha a velhinha, né? Foi fantástico.
que aí Tava tinha o pensando cheiro da vela, tinha várias coisas, então a gente sentia o cheiro da vela, aí a vela que cai a cera, aí a gente, meu Caía Deus, vai queimar minha quentinha. mão, mas não queima, ela é só quente. Então, isso Não, e a menina tudo que estava representando... é ótima, uma fofa, adoro ela. Só não pude comprar, mas enfim. A gente tem que, né, ver que o design vai até o treinamento, inclusive. Exatamente. Então, ela é fantástica, fantástica. E aí a gente percebe justamente essa ideia de você se ambientar. Então, a gente cria uma atmosfera por meio de vários dispositivos, ou como a gente gosta de chamar, de artefatos, produtos, etc. Para justamente você sentar no seu sofá e se sentir, estou em casa. Né? Então, é muito dessa forma da gente conseguir conceber algo que a pessoa se sinta confortável, algo que a pessoa tenha realmente essa relação com a marca, né? Então, é todo um contexto que você tem que criar para que isso faça sentido para quem vai frequentar. Sim. Esses espaços estão no térreo e ainda estão disponíveis. E são gratuitos, né? Esse espaço exatamente. aqui, que é da editora, né? Ele tá... Que inclusive é da editora CEP, né? Que é Verdade. Então, é o espaço da editora CEP, gente. E é gratuito para você acessar lá. Inclusive, tem livros também para vocês verem e comprar também, né? E experienciar o espaço, que é bem interessante. Você vê um casamento muito grande realmente entre DI e DG. Opa, não. Design de interiores e design gráfico. Tá? Você vê... Volta aí a CEP. Né? A CEP? Isso. Pensar como seria a entrada, né? Então, a fachada, tem a localização onde vai ter o letreiro, o tamanho, né? A textura, né? Da Então, divisão das design de interiores, coisas. design gráficos, eles têm que estar muito integrados, principalmente comercial, né? Comercial é uma integração. Até porque quando você faz um projeto de sinalização, ele vai ter que estar totalmente, vamos dizer, alinhado, né? E conectado com o ambiente arquitetônico, né? A gente geralmente, nem sempre a gente tem a sorte de fazer um projeto de sinalização que ele acompanhe junto com o projeto de arquitetura. É um sonho fazer isso. Então, geralmente, o ambiente já está construído e você tem que trabalhar em cima daquilo que está construído. Exatamente. E nem sempre ele é pensado para que, após isso, ter uma sinalização. Não é à toa que muita gente se perde, né? Quando chega num shopping que não sabe onde está. Aqui mesmo no Recife existem alguns shoppings que são bem complicados da gente andar e que tem uma sinalização bem complicada, porque não foi feita de forma adequada, principalmente com o que a gente chama de estudo de fluxo. Assim, não só no shopping, né? Se você chega em qualquer espaço, você precisa perguntar ao atendente onde é o banheiro, então porque a sinalização não está adequada. Tem um problema. Exatamente. Você tem que chegar no lugar sem precisar perguntar a ninguém. Nada, isso. Então, isso é realmente uma sinalização eficiente. Tem uma pessoa que me disse assim, na direção, quando você tiver dúvida, continue em frente. Em algum momento. Você vai chegar em algum lugar. Vai chegar em algum lugar. Não voga, né? Não voga. Passa aí, né? Vamos embora. Aí só são exemplos, né? Do que Nara falou e do que Rosana também, né? Sobre o design gráfico. Em cada um dos espaços a gente tinha essa placa falando qual era a ideia do projeto, de quem era o projeto, quem eram as marcas que estavam ali, ou seja, os fornecedores, né, de cerâmica, do mobiliário, etc. e tal, para você não ficar perdido. Tinha também as cores, né, as cores eu achei formidável. Achei legal também. Do patrocinador principal, então tinha uma plaquinha mostrando qual era o nome daquela cor. E a gente via, claro, também o design gráfico, enfim, uma sinalização, ou quem sabe até uma etiqueta, né, em algum dos produtos, que levava a gente para outro lugar. Quer saber mais? O famoso QR Code. E aí, nesse momento tem a tecnologia, realmente, enfim, né? Mas que faz exatamente, criar pontos de contato da pessoa com o ambiente digital daquela marca, daquele produto, né? E aqui a regionalidade, né, gritando na frente da gente. Eu vou deixar de usar. Sai nada. A cultura local. Bate o pé. No meu dicionário. Agora você falou cultura local. Exato. É bem interessante porque essas laúças, elas estão exatamente na primeira sala, né? Que a gente entra. Quando a gente entra no hall de entrada. Que é uma loja, né? Que é uma loja e que ele está exposto vários artesanatos locais, né? E isso é bem interessante porque
quebra, né, um pouco aquela coisa, tem que ser o que vem de fora, né? E isso, pelo menos, me chamou, eu acho que todo mundo que estava visitando do grupo de professores e professoras, que chamou a atenção disso, né? Todo o ambiente tinha algum tipo de material daqui, né? Qualquer um tinha. Então, vocês viram aqui antes esses cajus aqui. Eu conheço o artesão, que é um artesão lá de Itamandaré, que ele faz isso aqui. Isso aqui é esculpido em madeira. Isso. Né? E é super interessante assim, o tipo de trabalho que é realizado. Então, eles foram buscar, conheço também alguns desses, o material de Ana Santiago, algumas cabeças dessa de Laúça, que ela já tem o artesão, né, com essa representação e identidade. Né? Exatamente. Vamos né? combinar. Os espaços, eles estavam com esse olhar, né? Esse espaço mesmo também é um espaço da entrada, né? Que tem algumas obras de Abelardo da Hora, né? Isso. Que é um artista daqui de Pernambuco, né? que não é mais vivo, mas que está na nossa identidade cultural, né? Muito forte, né? A trama aí os tecidos, né? Que eram os tecidos de como se fosse uma juta, né? Isso. Fininha no teto, né? Na parte de cima, que dava essa visão, né? Esse olhar dessa regionalidade, né? Mesmo essa rede cadeira, né? Porque isso veio da rede, né? A utilização de planta, né? Eu acho que a gente viu muito, assim, e tem sido realmente uma tendência, né? Já que a gente tem estado cada dia mais em espaços tão pequenos. A frase do primeiro slide de Narinha. Mas trazer esse verde, né? Assim, inclusive existem alguns espaços que trabalham muito o verde, mas inclusive o verde sintético, né? Assim, as plantas de plástico, né? As flores de plástico que não morrem. Então, assim, mas isso para deixar o espaço você mais inspirado, mais relaxado, etc. E tal. Mas enfim, eu acho que hoje em dia, quem é que não tem uma planta viva ou morta dentro de casa? Né? Que você ou tá um cacto, ou cacto. Mais fácil cactus. A morta? Porque às vezes, né, o cuidador não é tão sensato. Eficiente. Mas os espaços muito arborizados, né, na medida do possível. Né? Sim. E a gente sabe o quanto isso também traz o bem-estar, o famoso wellness, né, que a gente tem procurado. E traz a tranquilidade, né, que a gente busca no ambiente domiciliar, né, que é a casa. Passa aí, Nara, pra gente ver mais. E aí eu fiz esse compilado, porque assim, muito vidro, né, vidro atrás de vidro, assim, e eu acho que isso é uma tendência para textura no gráfico. Então, as transparências. As transparências, os plásticos, aquela sensação, até as fotografias mesmo que a gente utiliza muito, mas que super tendência que é a volta do vidro, né? Assim, vidros vazios, vidro com um pouquinho de terra dentro. Você tem que ser, assim, inspirado, né? Essa terra você trouxe de onde? Não interessa. Você pode dizer que trouxe do Egito ou ali de Itamaracá, né? Mas, assim, não importa, a volta dessa história de, tipo, ter um bar dentro de casa, né? Onde você faz um drink, não sei o quê. Mas, enfim, essa mistura de textura. Porque aí você vê o vidro no concreto. Meu negócio é o sal grosso. Adorei a história do sal grosso. Vê o vidro com muita iluminação, né? Que aí a gente consegue ver as diferentes modalidades, enfim, do vidro. O vidro na madeira, no mármore. Então, assim, inclusive, no lustre. Na luminária, né, no lustre. Então, eu fiquei bem impactada, assim, com a presença do vidro. E eu acho que isso a gente vai ver muito em cartaz e em marca. Embalagem. Para poder a gente ver o conteúdo, né? Sim. É muito forte isso. Assisti aqui. E aí, falando mais de design de superfície, porque a gente fez, de fato, essa aula pensando nessa disciplina que está rolando agora. Mas, assim, a história do módulo, né? Que é esse mínimo espaço... A menor unidade, né? A mínima unidade que vai se repetindo. Então, a gente viu o módulo em vários lugares. O nosso famoso cobogó não deixa de ser um módulo. E aí, a gente vê ele sendo aplicado... para dividir espaços, né? Aí você bota uma luz bonita, o cobogó já fica diferente, né? O espaço já muito fica... bonito. E o título que ela deu é Raízes, não sei se você sabia. Eu nem lembro. E quando eu cheguei, eu disse, parece um emaranhado, isso faz sentido. Total, Aí ele disse, mas esse é o nome, né? Então,
E como isso se associa, né? A gente não sabe, mas a gente entende aquela linguagem, aquela forma, a gente já vai conectando, né? A uma Porque ideia já de um está no repertório. nosso subconsciente, né? Exatamente. Do nosso olhar. E os copogós, eles têm, assim, acho que durante muito tempo, eles foram feitos muito de maneira tradicional, né? Com as Agora mesmas a gente já tá imagens, com os mesmos padrões geométricos, né? Com os mesmos espaços. E eu acho que hoje em dia ele ganhou um refresh, Força. assim, uma atualização. Então, Um antigamente a gente não via um colorido. copogó desse. Não. Não, E os também vem da coloridos que tem tecnologia, agora, né? Até E com brilho, né? Com Isso, certo brilho. E eu acho também que ele começa também a se atualizar porque as formas de produção também a começam a se tecnologia, né? atualizar. A tecnologia começa a se atualizar, porque muitas vezes eu acho que as pessoas têm ideias, mas como é que eu vou produzir, né? E é E caro, essa, né? e essa produção, nem sempre você tem condição de criar uma forma que dê. Porque se você ver aqui, cada módulo, a gente tem vários diferentes aqui. Não é um que se repete, mas várias, acho que deve ter uns 3 ou 4 modelos que ele... É o que a gente chama de módulo sem encaixe, né? Porque aí tem várias formas de você fazer isso. Ou seja, é um custo para quem vai produzir, é um custo caro, porque cada unidade, cada parte vai formar outras coisas, né? Então, a pessoa acaba tendo que investir mais para chegar a um resultado desse que a gente está vendo aqui também. Belíssima, né? Não é? Achei fofo. O que é interessante também é que você acaba criando algo que ele acaba sendo muito, vamos dizer assim, individual. Ou seja, único, cada né? vez mais as pessoas estão criando produtos e serviços que eles têm identidades, ou seja, você usa como você quer. Né? Um grande exemplo é o nosso celular. O celular pode ser a mesma marca comprada no mesmo lugar, mas cada um vai ter uma capa diferente, uma coisa de tela diferente. Isso é uma tendência de quando a gente vai criar produtos e serviços, de você sair colocando a sua identidade nele. Então, quando você cria um tipo de produto desse, você faz com que você é um designer ou um arquiteto e você vai usar da forma que se adequar melhor ao projeto que você está fazendo. Exatamente. Aí eu fico sempre lembrando aos meninos, design é processo. Isso. Com certeza. Processo, total. né? E todo design gráfico, design de moda, design de produto. 3 pontinhos processo. é processo. É processo. E a importância desse processo, né? Ou seja, de você conhecer, de você saber mais sobre aquilo, saber mais do cliente, porque não adianta ter uma ideia maravilhosa e o meu cliente não poder executar. Com certeza, a execução é super importante. Então eu tenho que conhecer quem vai produzir, eu tenho que conhecer quem é que vai realmente utilizar, né? Então esse processo é a forma da gente tomar corpo aquela ideia que a gente está tendo só na nossa mente, sair desse abstrato, né, e trazer pelo concreto, né, que eu acho que às vezes essa fala que Nara trouxe também do impresso, de tudo tá no mundo real, né, então por mais que a gente tenha esse virtual, essa realidade aumentada, da gente colocar elementos aleatórios que não estão aqui, mas a gente ainda vai partir desse negócio do toque, dessas sensações, porque isso é que define muito o ser humano também, né? O olfato, né? Os sentidos fazem parte, né? Que criam afeto, criando afeto, você cria esse registro, criando esse registro, você faz com que a pessoa lembre, né? Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, a gente lembra. Vai lembrar. E puxando até dessa história do processo que Rosana falou, né? E falando dessa história de metodologia, quando o design logo ele começou a ser criado e pensado como método na década de 60, ele tinha muito ainda o processo artístico no meio, que era uma metodologia que vinha de dentro para fora. Eu criava e a empresa, a coisa tinha que aceitar. Hoje, o que muda é de fora para dentro. Isso. Ou é de fora para dentro. Ou seja, eu preciso entender a necessidade do cliente e a partir da necessidade dele, da experiência que a marca dele quer causar e tal para o cliente dele, é que eu internalizo e eu crio. Então, esse processo metodológico, ele mudou, né? Ele mudou para poder a gente conseguir trazer a experiência gancho, né? Que a gente falou anteriormente. Então, tudo acaba ficando conectado. É um grande quebra-cabeça. Igual o módulo. Igual o módulo do coisa. Então, vamos lá. A gente se empolga bastante. A gente fala, viu, meninas? Vocês veem que a gente... né? As bandeirinhas aí...
muitos quadros, né? Assim, a utilização muito da parede com o quadro. Eu acho que essa volta, assim. E tudo, alguns trabalhavam, né? Assim, geométrico. Eu acho que a próxima imagem a gente vai ver que os quadros foram colocados de maneira mais orgânica. Isso. Mas ainda assim a gente tem um trabalho de, não só de encaixe, né? Mas de como as coisas podem conversar. De composição. Né? Ou seja, de um módulo que é um módulo simples. Esse daí é super interessante, porque às vezes a gente vai criar um cartaz, a gente vai criar uma identidade visual, a gente acha, não, mas Tem que seguir ele é minimalista. Ou então, mostra a inspiração e é uma inspiração geométrica. Aí você tem que nascer, ser criado e morrer naquilo ali, naquela inspiração geométrica. E ver, nessa parede aí, a gente tem uma grande mistura. Isso. Né? E como as coisas se relacionam. A gente tem pintura, a gente tem fotografia, a gente tem um desenho feito por não sei quem, que a gente achou muito bonito, que resolveu colocar lá. Então, assim, uns têm moldura, outros não têm moldura. Foram colocados assim no cru. E né? molduras diferentes prego também. E um sonho. Era. Então, E a muito diagramação, leatrização é solta. É livre, É. não ficou E colocado, juntos eles justificado. dão um movimento, né? Se você notar na tela, você percebe realmente que tem uma criança, ou a criança, né? É uma pessoa correndo, a menina do balé ali. Então, tudo está relacionado a essa ideia também de movimento. Então, nada é aleatório. Por mais que a gente tenha esse olhar de entender o contexto, mas para quem está observando, percebe o movimento, mas não sabe esse tipo de expressão ou entendimento nos bastidores também. Exatamente. Uhum. Muito massa. Boa esse exemplo. Ah. Ei, Olha, módulo, chegou! gente. E aí, Embalagem. Ana, Sou chegou, Joe. Ela foi além. Ela foi lá, pegou, Fui no tirou fundo. uma foto de uma superfície e fez. Nossa. Agora eu vou mostrar para vocês meninos como é que faz. Pois diga, minha filha. Então, diga. como vocês estão vendo aqui na tela, né? Do lado direito de vocês, né? A gente tem a menor unidade de uma superfície, que é o que a gente chama de módulo, né? Que é esse pequenininho. E depois a gente cria o multimódulo. Mas, professora, multimódulo, o que é isso, né? Para quem está fazendo a disciplina, né, de embalagem e design de superfície, a gente trabalha justamente com essa ideia de continuidade para módulos que são regulares, né, que tenham essa ideia de que uma parte vai continuar do outro lado, etc. Então, a gente faz o multimódulo para saber se o nosso querido encaixe está realmente funcionando, né? E a partir disso, a gente pode aplicar em qualquer superfície. Eu coloquei no exemplo que vocês estão vendo aí na tela, justamente a gente tem uma embalagem, tem um tecido, e olha que interessante, eu não preciso necessariamente que aquela estampa, a aplicação, fique em todo o tecido. Eu posso fazer um contraste, como na imagem está trazendo, da parte da saia, ter a superfície e a parte do topzinho ficar uma unidade mais branca, né? E aí você pensa, professora, a senhora tirou isso da onde? Como Nanda falou no início, a gente tem a imagem que era desse bacinho, né? E que a gente tinha, né, uma linha que contornava, fazia esse desenho. Então, a superfície vem muito desse olhar atento da gente ver onde tem uma possibilidade de gerar um discurso gráfico, né? Então, a gente pode realmente se inspirar, pegar uma foto, pegar uma textura, né? E a partir daí desenvolver esse módulo que vai estar atrelado à ilustração, que vai estar atrelado à composição, à cor. Então percebam que o módulo está todo em preto e branco, né? E na estampa a gente já percebe uma cor diferente. Então é outra coisa inspirados na superfície que foi foi a sua lá. inspiração. Exatamente. Que já é inspirado, tipo assim, num crochê grandão, né? Digamos assim. Exatamente. Um bordado gigante. Exato. E lembrando, gente, que essa foto foi tirada de um barzinho lá da Casa Cor. Na Que, parte assim, inferior. Era um espaço, que é o espaço, um dos espaços gratuitos, que é de fato um restaurante, um bar, etc., que você pode ir, consumir, acessar. etc. Mas era uma bancada e que poderia ser uma parede, que poderia ser a porta de um banheiro, que poderia estar em qualquer lugar. Né? Aí traz um pouco desse manual. E aqui é aquela ideia, né? Essa unidade, essa composição que a gente está vendo aqui, a gente traz justamente a forma,
né, que eu me baseei, né, eu peguei a foto e analisei o que é o módulo. Então, é onde está o Wall-E. Demora um pouquinho, mas a gente consegue encontrar o módulo. Nesse, professora, mas nesse aí é fácil, a cerâmica e tal, eu sei. Mas a gente tem que identificar a forma que ele vai gerar. E ele é do tipo que eu posso movimentar. E cada disposição que eu faço desse módulo dentro de uma superfície vai gerar uma outra forma, um outro formato. Então, a gente percebe que quando a gente trabalha, principalmente com módulo sem encaixe, a gente tem resultados variados, né? Que junta com combogó, que junta com um ladrilho, etc. E aí a gente trazer figuras diferentes, né? Uhum. E aqui a gente tem depois, na próxima imagem, pode passar, obrigada. A gente tem a aplicação. Por que a aplicação é importante? Né? Para a gente entender como é que aquela estampa vai ficar na superfície da bolsa, na superfície da embalagem, na caneca, que a gente gosta bastante de fazer caneca, né? Então, cafezinho. Lá tem muita caneca, lá em casa a gente usa bastante. Mas é interessante isso, né? Essa caneca também tá belíssima, né? Eu quero uma dessa. Fui não sei aonde, lembrei de você. É uma coisa bem assim, né? Aninha, faz uma dessa para dar de presente trazido no final do ano, né? Final do ano tá aí, né? Não, é porque é o trabalho de outra pessoa. Não, mas parecida com essa. A gente não pode faz copiar, mas pode fazer uma inspiração, né? Pode se inspirar nessa daí. E a próxima imagem, a pessoa tentando fugir do tema, né? E aí a gente traz essa que eu achei, eu e Nara tava lá e disse, a gente ficou assim, maravilhada, assim, com essa fita, né, na parte da luminária, e principalmente de madeira. A gente ficou, meu Deus, que trabalho deve ter sido para fazer essa torção, etc, né? E a iluminação, a cor, a gente percebe como cada elemento é fundamental nessa cena. Professora, a senhora fala de cena? Eu sei, é o meu lado de animação falando, né? Então, a cena, ela vai trazer um pouco dessa atmosfera, desse entendimento do ambiente. É o que vai te relacionar. Então, era uma coisa de bar, era uma coisa que a gente estava lá para conversar, então tinha que entrar no clima. Então, foi tudo intencional. Ou seja, para quem não conhece tanto, pode parecer, estou me sentindo tão bem, é porque teve uma galera que pensou para você se sentir bem, né? E aí, o que é que a gente pode fazer? Aloysio Magalhães, ele tem uma técnica de design de superfície, né, que chama-se cartema, que é você pegar um recorte da imagem e replicar ele. E olha que fofos, eu peguei aquela imagem e repliquei, e aí a gente chegou nesse resultado, que você... Como vocês viram na imagem anterior, você lembra, mas quando você vê o todo, você começa a notar que a imagem tem essa tendência, tem essa continuidade que a gente está vendo da forma. E como é importante isso. Até emenda, né? E é intencional, né? A gente faz o corte da imagem para dar esse fluxo, né? Essa sequência que a gente está vendo da composição de como, e se eu fizesse rebatimentos, enfim, técnicas que a gente poderia fazer diversas só com imagem, né? Mas eu vou sempre chegar a resultados diferentes. Por quê? Esse encaixe, né? E vocês pesquisem lá, bota lá, dá um Google e coloca a Aloysio Magalhães cartemas, que vocês vão ver uma infinidade de possibilidades também, né? Então, assim, acho que foi isso, né? Deixo aqui, prego a mensagem, né? Passo a palavra, né? De aproveitar, né? Não só para visitar, aqui a gente falou especificamente da Casa Cor, né? Mas de aproveitar os espaços, né? Os eventos, as mostras, né? Que estão acontecendo no dia a dia, os passeios. Isso, né? Na sua cidade, os lugares que você vai, né? A gente pode aprender muito, a gente pode se inspirar. Tem anualmente, né, a Casa Cor, e claro que a gente falou muito que aqui os espaços reverberam aquilo que é interessante para a gente, que é de Recife, que é aqui de Pernambuco, mas se você for para outros estados, eles vão replicar coisas que fazem sentido para eles lá localmente. Então, assim, fica aqui a dica,
né, de vocês aproveitarem e terem a certeza de que o design gráfico, ele pode atuar não só literalmente no gráfico, no papel, né, com todo esse tipo de papelaria, que no final das contas é o que a gente mais trabalha, brand, identidade visual, mas que existe uma gama de opções e de possibilidades, né, é onde a gente pode atuar, porque nada nos impede de projetar espaços também, claro, vai precisar fazer uma especificação, uma especialização, uma história dessa assim, mas de como esses espaços podem nos inspirar, como a gente inspira os espaços e como os espaços nos inspiram, né? Quando a gente vai na casa de alguém pela primeira vez e a gente só conhece a pessoa, a gente olha para casa e faz, poxa, essa casa é a cara de fulano, né? Representa de fato fulano. E é assim como as marcas funcionam também, né? Então, acho que é isso, assim. Eu queria até fazer uma chamada, né, para quem é aqui de Pernambuco, já que a maioria dos nossos alunos são aqui de Pernambuco, que existem espaços muito interessantes para a gente conhecer, né, como o Passo do Frevo, por exemplo, que é a Caixa Cultural, que é gratuita, sempre tem exposições. O Passo do Frevo, às terças-feiras, é gratuito. Todo museu tem um dia que é gratuito. Exato. O Museu do Sertão também, ele também tem um dia, eu acredito que também é terça-feira. O pessoal de Bezerros tem lá, de J. Borges também, então tem várias localidades que vocês podem conhecer e que é interessante para a gente trazer esse olhar, né, muito mais contemporâneo, ao mesmo tempo com identidade local, né, para aquilo que a gente cria. Então, são espaços para a gente se inspirar, para a gente conhecer também da nossa história, né, daquilo que a gente constrói aqui, né, que tem muita identidade, muita força, principalmente quando a gente sai e mostra para as pessoas, que muitas vezes a gente não dá muito valor, mas quando a gente mostra aquilo que a gente faz, quem está lá fora fica surpreendido, né? Então, é como eu digo, eu sempre, se eu quiser, posso almoçar todo dia na beira da praia. E as pessoas, para fazer isso, precisam viajar e gastar um dinheirão para vir para cá, para o Nordeste, né? Então, a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem e que a gente tem muito para dar, para se inspirar, né? E mostrar os projetos que a gente desenvolve essa identidade, né? Que é uma identidade tão forte. Então, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Eu passo a palavra aqui para nossa Rossana. Gente, é isso aí. Todo mundo já falou, né? Mas eu estava falando, dizem que eu sou a doida da educação, né? E a gente chegou, quando a gente morava no Rio Grande do Norte, né? Na FENARTE, lá não é FENEARTE, é FENARTE. E aí eu estava com meu filho, Tiago, e os meninos só querendo comprar as coisas, né? E o Tiago queria comprar uma oncinha lá que tinha a barraca lá da África. E ele disse, mãe, eu quero isso aqui. Aí eu disse, não é assim não. O que é que você está vendo aqui? Aí ele disse, bicho, muito bicho. E o que mais? Gente comprida. Quais são as cores? Eu digo, agora você já sabe dizer qual é o artesanato da África. Não sejam assim, não. Mas vale a pena quando a gente, né, qualquer passeio, como a Nara disse, tem tantas opções de passeio. Não ficar só... Claro que a cachaça é boa, né, a diversão, né? Sim. Mas assim, o que é que eu estou aprendendo aqui também, né? O que é que eu posso levar, que né? Só daqui, né? Não é só a lembrança, né? É uma questão de entender a cultura. Que eu tô tendo, né? Então, não precisa ser que nem eu, mas... Isso mesmo, fazer de cada momento, né, um aprendizado. E que existem outros espaços que não são só o shopping, né? Acho que assim, tudo isso que a gente falou aqui são coisas que estão fora do shopping. Né? Fora do shopping. Então é isso, né, gente? Podemos dizer tchau? Sim. Tchau. Até a próxima, gente. Gostem, tchau. curtem, compartilhem e até a próxima. Até a próxima, gente.